Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando a passos largos nesse tempo comum, nesse tempo em que nós somos convidados a conhecer mais de perto Jesus, a estar na companhia dele e a olhar para Jesus, permitindo que ele olhe para nós também. A fé é um passo que a gente dá na construção do amor de Deus em nós, permitindo que Deus realize obras inimagináveis na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso exemplo dado à comunidade. Hoje nós ouvimos esta palavra de Jesus, de Mateus, que diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos que Jesus hoje fala nesse evangelho? Somos nós, que somos capazes de abandonar tudo aquilo que a gente acha que é fruto da nossa ideia e da nossa cabeça e se colocar diante de Cristo com humildade. Os sábios e os entendidos, eles colocam tudo diante da sua própria sabedoria. Os pequeninos não. Eles confiam na sabedoria de Deus. É claro que exercem a inteligência, é claro que exercem o poder do conhecimento, mas tudo aquilo que eles fazem não morre nessas coisas. Eles são capazes de dar o salto na fé. Muitas das pessoas hoje perdem a fé porque se acham muito sábios, porque se acham muito entendidos das coisas, começam a investigar tudo aquilo que está ao seu redor e começa a criar dentro de si algo que diz assim: eu, pela minha inteligência, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu estudo, eu sou capaz de explicar todas as coisas. Isso aí nós dizemos que são aqueles que têm o espírito dos cientistas. Mas nós precisamos também ter o espírito de Jesus, que nos ajuda a alcançar a sabedoria olhando para as coisas pequenas, confiando que nós não somos o princípio e o fim do mundo. Nós confiamos que existe alguém além de nós, no qual nós vamos encontrar o sentido da nossa vida, no qual nós vamos encontrar o sentido daquilo tudo que nos rodeia. Jesus, ele louva o Pai. O Evangelho de São Lucas, quando vai contar essa história, usa dizendo que Jesus, ele como que dança diante de Deus, quando nós lembramos de Davi dançando diante da Arca da Aliança. É uma alegria plena que Jesus sente no coração, não uma alegria que vem, invade a sua alma e vai embora, mas é algo que permanece. Tanto permanece que as outras palavras dele são tocadas por essa sabedoria, são tocadas por essa intimidade com Deus. Ele diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja, nós só vamos atingir a grandeza de Deus se nós formos capazes de passar pelo Cristo. Existe entre nós e Deus um mediador, que é Jesus Cristo. Porque esse Jesus, ele nos deu a capacidade de ver Deus com um olhar diferente, não como um espírito longe, um criador que
não está nem aí para a sua criação, criou e abandonou. Mas nós cremos em um Deus que é Pai, em um Deus que nos ajuda, através da sua palavra, a encontrar o sentido da nossa vida, não em nós mesmos, mas nas realidades que nos ultrapassam. De fato, Jesus continua a sua oração dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, porque eu vos darei descanso. Irmãos e irmãs, que palavra mais acertada para nós nesse tempo. Nós estamos cansados dessa quarentena, estamos cansados de ficar em casa. E Jesus, ele nos diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, porque eu vos darei descanso. Só que nós, por causa da nossa falta de fé, ou das nossas perguntas sem respostas, nós não nos permitimos sentir que estamos cansados. Pela nossa autossuficiência, nós dizemos: não estou cansado, eu não preciso de Deus. É igual a criança que diz para sua mãe: eu não preciso mais da senhora, eu não quero mais a senhora. E esquece que a mãe é aquela que protege, aquela que dá refúgio, aquela que acolhe. Irmãos e irmãs, nós temos que permitir-nos conhecer como cansados, para podermos buscar Jesus como o refúgio da nossa vida. Ele é aonde nós vamos encontrar descanso, na sua presença, no seu amor. Por isso que a importância da gente conseguir fazer aquilo que ele diz: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantas vezes a irritabilidade tem tomado as nossas vidas nesse tempo de quarentena? Nós estamos muito irritados. A mansidão, ela tem escapulido de nós. E Jesus nos convida a essa mansidão de coração, a essa humildade de coração, para tentar compreender tudo aquilo que nos acontece. Ele vem ao nosso encontro, como diz a primeira leitura do profeta Isaías. Ele vem ao nosso encontro, ele se achega até nós. Não somos nós que buscamos a Deus, mas é Deus que nos busca, é Deus que nos procura, e nós precisamos permitir que ele nos ache por inteiro, nos ache e seja capaz de realizar em nós toda a sua vontade, realizar em nós todo o seu plano de amor. E de fato, nós ouvindo esse Salmo 144, nós vamos percebendo qual é a face de Deus revelada por Jesus: misericórdia, amor, paciência, bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ou seja, que nós saibamos reconhecer que esse Deus que Jesus Cristo nos apresenta é um Deus diferente de todos aqueles que as outras comunidades ou os outros povos cultuavam. É um Deus que nos abraça com ternura, é um Deus que está próximo de nós. Ele sustenta o que vacila. Percebem, irmãos e irmãs, que esse Deus que Jesus nos apresenta e que Jesus nos chama a estar perto dele, é um Deus que sustenta o nosso vacilar. Ele nos dá fundamento, ele não deixa a gente se abalar, mas é preciso permitir que esse Deus, ele toque o nosso coração.
É preciso permitir que pela presença de Cristo, pela força do Espírito, Deus Pai levante todo aquele que tombou. A nossa vida, ela não termina nesse mundo. Por isso as nossas obras, elas não podem ter apenas como foco este mundo. É preciso caminhar com os pés no chão, mas com os olhares fixos em Jesus. Como os olhos do escravo estão fixos na mão do seu Senhor, como os olhos da escrava estão fitos na mão da sua senhora, assim também o nosso coração está fixo em Jesus. Ele é o destino da nossa vida, Ele é o fim e o começo de tudo que nós somos. Mas é preciso dar um passo na fé. Aquilo que São Paulo nos diz hoje, nós não podemos viver segundo a carne, mas precisamos viver segundo o Espírito. Nós não podemos deixar que as obras da carne, elas vençam em nós. É preciso se abrir a esta graça desse Espírito. E Paulo vai dizer, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. É uma condição. O Espírito de Deus mora em mim. O Espírito de Deus mora em você. Será que nós temos este mesmo sentimento de Cristo, de humildade, de mansidão? Se não temos é porque estamos permitindo que a carne fale mais alto. Estamos permitindo que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, que tudo aquilo que é depravado esteja diante dos nossos olhos. Eu preciso dizer não. Aprender com aqueles que na palavra disseram não. A rainha Vasti, diante do seu marido que disse para ela, olha, você precisa dançar aqui diante de todos os meus. Ela disse, não, eu não posso exibir meu corpo diante desses homens. E ela foi rebaixada, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha. E Esther subiu ao trono dela, mas também disse não, quando foi só para salvar a si mesmo. Mas queria que todo o povo fosse salvo. Todos esses são movidos pelo Espírito. José, que soube enfrentar as tentações que a mulher de Potifar fazia a ele. Ele dizia, não, eu não posso. O Senhor confiou tudo aquilo para eu governar a casa, de menos a sua mulher. Eu não posso servir a esse Deus que diz para mim que eu não posso tomar você se eu deito contigo. E ele, com certeza, perdeu tudo. Foi mandado para o Egito, preso, mas se transformou no grande governador. Quando nós somos movidos pelo Espírito, nós experimentamos tudo aquilo que nós vimos na vida desses personagens que nós vamos conhecendo a partir da palavra. Moisés, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Oséias, Zacarias, todos esses Paulo, os discípulos, e nós também. Precisamos deixar com que a nossa vida seja guiada pelo Espírito e não pela carne. Mas é preciso nós, irmãos e irmãs, responder com muita sinceridade diante de Deus. Será que nós realmente acreditamos que esse Espírito de Deus mora em nós? Será que nós sentimos o nosso coração arder quando nós ouvimos esta palavra? O Senhor vem ao teu encontro. O Senhor sustenta o que vacila. Ele levanta quem tomba. Ele faz com que os pequeninos conheçam a realidade do reino.
Ele nos dá descanso, Ele tira de nós os nossos fardos e coloca sobre nós o seu fardo, que é suave e leve. Ele nos ensina, a partir desse Espírito, a alcançar a mansidão de coração e a humildade. Se nós não estamos alcançando essas coisas, é porque ainda estamos impulsionados pela carne. Nos preocupamos muito com a realidade desse mundo. Esquecemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que penetrar no mistério de Deus. Hoje é dia da gente mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir lá as riquezas de Deus e nossas. Quando nós permitimos que o espírito da má fé, o espírito da indecência tome conta de nós, nós vamos nos afastando de Deus. Mas quando permitimos que esse Espírito do Senhor tome conta de nós, nós somos capazes de compreender a realidade do céu, sem estudo, sem muito esforço. É claro que não desfaz do conhecimento, não desfaz daquilo que é produzido pelo conhecimento do homem. De fato, Jesus não desfaz dessas coisas, mas ele diz que é preciso dar um passo além. Que hoje Deus permita que o nosso mergulho nessas profundezas dos seus mistérios seja um mergulho total e real. Que a gente prefira colocar-nos diante desta água viva para que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração também se vivifiquem. Muitos de nós estão mortos. Muitos de nós morreram e precisam ressuscitar pelo Espírito.